Então, o poço e a fonte, do limitado ao inesgotável. Hoje é a primeira parte, mudança de mentalidade. Eu quero ler em seguida para vocês a passagem da mulher que foi ao poço de Jacó buscar água. E por que da mudança de mentalidade? Quando Deus me deu essa palavra, era muita coisa no meu coração. Se meu Senhor, como é que eu vou passar tudo isso em meia hora, 40 minutos para a turma, para a igreja? E fiquei com aquilo na mente, até que eu vi um outro pastor, num outro tema, falando de uma série dentro de um assunto. Eu digo, tá aí, é o que eu precisava, fazer uma série de 3 domingos sobre o poço e a fonte. E eu digo para você com toda certeza, tudo aquilo que está limitado na tua vida, começando por algo que não pode faltar, saúde. Se a tua saúde está limitada, se você tem algum sofrimento que parece que não sai da tua vida, você está limitado a sofrer, parece que é só um milagre para resolver, e às vezes é. Eu garanto para você que se você crer naquele que é a fonte, você vai sair desses 3 domingos curado. Eu pedi para um menino lá embaixo antes, ele chegou e disse, pastor, olha como eu estou cheio de alergia. E ele estava de casaquinho assim, e eu disse, você crê que Jesus vai te curar? Ele disse, eu creio. Eu digo, lembra que Jesus um dia já tirou isso aí de você, não deveria nem ter voltado. E ele disse, é verdade, pastor. Ele falando comigo, olhando nos meus olhos. E daí depois eu pedi o nome dele, ele disse, mas tem 2 anos, pastor, que tu já me conhece. Meu nome. Foi. E ele, até que a prof teve que intervir, porque ele lançava uns enigmas para mim, ele conhecia o nome. Ele disse, Guilherme. Eu digo, bom, queria ver se tu não tinha esquecido o teu nome. Mas esses 3 domingos aí ele tem que ser curado. Então, Jesus quer fazer muito milagre. Jesus quer derramar graça sobre a tua vida, sobre a tua família. E domingo que vem, você vai agir com um coração de Deus. E você vai trazer os teus vizinhos, teus amigos de trabalho, parentes. Porque é inesgotável o que Deus deseja fazer, irmãos. Nessa igreja, nesse ministério, nesses 3 domingos, e depois teremos sequência. Mas vamos falar desses 3. Algo muito grande vai acontecer. E vamos lá na palavra, então. João, capítulo 4. Nós vamos ler toda a passagem, do 5 a 42. Assim chegou, preste atenção bem na passagem, porque nós vamos trabalhar por partes nela, mas é interessante você ver, prestar atenção. Todo domingo eu vou estar lendo essa passagem. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Sabe por que Jesus estava cansado da viagem? Alguém vai dizer, como é que Jesus cansava? É a prova que ele estava em forma de homem. Estava pagando a nossa dívida. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe, Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede,
nem precisa voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondesse acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse conversando com a mulher, todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou, por que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aplauda o Senhor. Vamos lá então, meus irmãos. Nós precisamos entender o que é poço e o que é fonte. Isso tem que estar muito claro para que nesses 3 domingos você decida o que você quer fazer na vida. Procurar poço ou procurar a fonte? Poço é cavado pelo homem, depende de esforço humano. Pode secar, entupir, contaminar ou ficar inacessível. Fonte nasce, brota naturalmente. A água nasce de dentro para fora. É contínua, viva, corrente e normalmente não seca. Um exemplo que eu peguei aqui. Vocês sabem qual é o maior rio do Brasil, né? É o rio Amazonas. Eu não conheço pessoalmente, mas que é gigante. Mas aonde ele nasce, esse gigante de águas correntes? Ele nasce nas cordilheiras do Peru, a 5.000 metros de altitude. Um filetezinho de água de um dedo. Mas é uma fonte, nunca secou. E se transforma num gigante que deságua no oceano. Isso é uma fonte. É inesgotável. Jeremias 2,13, o profeta Jeremias disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Deus fala através do profeta. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. É 2 crimes terríveis que a humanidade cometeu. E o grande profeta Jeremias, usado por Deus, nos alerta. E Deus diz: eles me abandonaram a mim. Deus está dizendo: eu sou a fonte, mas as pessoas estão deixando eu de lado.
estão procurando cavar poços, que significa, eu vou pelo meu braço, eu tenho força, eu conheço, eu sei, eu posso. E Deus chama isso de crime. Forte isso, né, irmãos? Muito forte isso. Então ouça, as pessoas estão lutando sozinhas, com suas próprias forças e confiando nas suas capacidades humanas, deixando Deus de lado. E como dizia minha avó índia, se carcando, abrir poço. E as pessoas estão cansando, estão desanimando da vida, estão chorando, estão adoecendo, estão empobrecendo, e tudo fica ruim. Recentemente, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que, obviamente, estar aliançados com Deus. E tem um povo no Oriente Médio muito aliançado com Deus, que é Israel. E recentemente, o Irã, numa guerra, derramou muito míssil sobre Israel. E o regime dos Ayatollahs, o Ayatollah Khamenei, está para cair. Está havendo protestos no mundo inteiro, no país inteiro no Irã. Mas isso não é o mais grave, irmãos. Eu fui descobrir hoje, através de um pastor em São Paulo, que está para acontecer um caos no Irã. Terrível. Teherã é a capital, tem 14 milhões de habitantes. Pasmem vocês. Os lençóis freáticos, ou melhor, os aquíferos no Irã secaram. Talvez uma capital de 14 milhões de pessoas. Se vocês ouvirem falar depois, vocês já ficaram sabendo pelo pastor de vocês. Talvez vai ter que ser tirada essa população do Teherã e levada para algum lugar. Ou eles ter que fazer um acordo de paz e tal, e receber água e dinheiro, porque eles estão sancionados por ataques contra Israel e querer fazer a bomba atômica e matar meio mundo. Mas eles atacaram a fonte. E os poços deles secaram. O Irã não tem mais água, irmãos. E quando falta água, falta comida. O salário, o dinheiro deles lá, que é real. O nosso é real. O do Irã é real. Que é a antiga Pérsia da Bíblia. Os persas, sábios, ricos, um povo, teve um domínio sobre a terra, teve o Império Persa. Secou as águas. Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode zombar de Deus. E Paulo alertou. Não importa quanto você tenha, não importa o manancial ou aquífero que está debaixo da tua vida, se Deus resolver que seca, seca. Eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O Irã, todo mundo achava que ia cair por guerras, está caindo por falta de água e comida. E o dinheiro virando pó. Mas Israel é ligada na fonte. E eles estão lá, num país pequenininho, cercado por 300 milhões de árabes inimigos, e estão vivos, punjantes. E pasmem vocês, eu já tomei essa informação, Israel está de prontidão para ajudar o povo do Irã, não o regime assassino do Irã, mas para ajudar o povo do Irã. Jesus merece um aplauso porque ele era judeu. Então não adianta, irmãos, lutar com as suas forças, não adianta olhar para o teu poderio e dizer eu posso, eu faço, eu desfaço, comigo não tem. Não façam isso, irmãos. Não façam isso. Jeremias 17:5, o grande profeta, foi usado mais uma vez por Deus para nos alertar. Assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação.
cujo coração se afasta do Senhor. Quer dizer, maldito o homem que confia no homem. Vou iniciar o processo do balde. O homem que confia no homem faz como a mulher que foi no poço buscar água. Quanta água eu posso levar para casa aqui? Quanto? 5 litros? 8 litros cabe aqui? Não sei. Então, o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia no homem, quer dizer, ele confia nas suas forças. Eu não quero saber da fonte. Eu vou pegar o meu balde e eu me viro. Quantos de vocês estão por aí andando de baldinho assim na mão, né? Batendo em banco, batendo em empresas, batendo em casas, né? Alguns batem até em porta de feiticeira, de macumbeira, de benzedeira, de baldinho na mão. Por favor, me dá um pouquinho. Por favor, me ajude. Não, me ajude, vai. Por favor. E estão ali. É o que Jeremias falou. Maldito o homem que confia no homem, vive debaixo de maldição. Viva debaixo de goteira, de baldinho na mão, pedindo esmola em volta. Irmãos, esse é o poço. Agora, Jeremias 17:7 diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Então, maldito é o homem que confia no homem. Isso é mentalidade humana. Eu preciso de algo. Eu preciso de um milagre. Não importa a área. Mas eu sei onde encontrar. Eu sei onde estão os poços. O balde. Vai com o balde. Com o limitado. Meu filho está precisando de uma cura. Eu sei onde buscar isso. Eu vou lá naquela mulher. Eu vou lá naquele homem. É poço. Pode estar vazio, entupido, contaminado. E você vai estar lá pedindo esmolinha com um baldinho na mão. O meu casamento está no final. Um dia desse, ali no trevo da nossa casa, tinha um pessoal lá fazendo uns negócios, no meio do asfalto lá. Um cara tinha pedido para salvar o casamento. Ele estava de balde lá, pedindo esmola. Mentalidade humana, maldito o homem que confia no homem. Vai nos poços. É poço aqui, é poço lá, e sempre com o baldinho na mão. Aquela pessoa que tu vê com o baldinho na mão, bem limitadinho. Só baldinho. Agora, Jeremias também disse: mas bendito é o homem cuja confiança está depositada em Deus. Isso é a mentalidade de Jesus. Você precisa orar para ter a mente de Jesus. Por isso nós estamos falando em mudança de mentalidade. Quando surgir o aperto na sua vida, e surge para todo mundo, a vida é especialista em nos apertar. A vida, ela é até perigosa, ela é até difícil se nós não prestarmos atenção. Mas quando você tiver que ficar entre o poço e a fonte, você vai estar entre a mentalidade humana e a mentalidade espiritual, a mentalidade de Cristo. Busque orar a Deus. Senhor, me dê a mentalidade de Cristo. Porque eu não confio em mim. Eu confio quem está em mim, e é o Senhor. Isso é uma mentalidade que salva. Isso é uma mentalidade que prospera. Isso é uma mentalidade que torna você um conquistador dentro de 2026. Quando você tem mudança de mentalidade, você deixa de ser humilhado por aí. Lá vem a mulher do baldinho. Lá vem aquele homem do baldinho. Vem pedir de novo. Tá indo de novo lá naquela mulher. Está indo de novo lá naquela casa lá, tá lá, coitado. Mas isso quem fala é o inimigo dando risada. Agora, quando você entra por essa porta dourada, muda toda a história. Você não veio atrás do pastor, você não veio atrás do teu líder, você veio influenciado pelo teu líder, pelo teu marido, tua esposa, ou alguém que te convidou, pelo próprio pastor, influenciado, mas para buscar a fonte, aonde é inesgotável, aonde não vai ter humilhação,
aonde não vai ter deboche, aonde sim você se humilha e diz: Deus, eu reconheço, Pai, eu preciso de Ti. Aí você não volta com um balde cheio, você volta com algo jorrando dentro de você. É diferente. Algo que você não vai mais se humilhar lá fora. Se você está crendo nisso, aplaude o Senhor Jesus. Deus é poderoso, irmãos. Agora, primeiramente, essa mulher, voltando para a palavra de João, o capítulo de João 4. Essa mulher, ela segue a tradição familiar. Qual era a tradição familiar daquela mulher samaritana? Ir buscar água ao poço, lugar de limitação. A minha família precisa de água. A minha família precisa de solução. A minha família tem sede. Os meus pais, Jacó, beberam água naquele poço. Eu vou ao poço. E lá vai a mulher com o balde. Ela segue a tradição familiar. Eu, por muitos anos, irmãos, eu fui humilhado na minha vida. Eu não acreditava na época que sim, mas fui. Porque eu seguia a tradição familiar. Ia ao poço buscar água. Poço é lugar de limitação. Poço é lugar de angústia. Porque você não sabe se vai ter água ali ou não. Você não sabe se aquele poço vai estar contaminado às vezes. Você não sabe se você não tem certeza se vai dar certo. Mas ela seguia a tradição familiar. E às vezes, quantas vezes você já olhou para dentro da tua casa e você viu problemas? Às vezes na saúde, no casamento, nas finanças, num filho, numa filha. Quem já não passou por isso? Aí você começa a se perguntar, aonde que está a solução? E lá está você de baldinho na mão. Está lá o cântaro na mulher que vai ao poço, porque você não conhecia a fonte. Não tem problema se você não conhecia a fonte, eu também não conhecia. E eu cheguei em muitos poços, irmãos. Teve muita coisa que eu fui procurar e levei sorte. Consegui achar alguma coisa em determinado poço. Por um tempo eu estava de bem. De repente eu estava muito mais mal. E vai num poço, e vai no outro poço, que são portas, que são pessoas, que são instituições às vezes. Quantas vezes eu e a pastora batemos em portas, que eram os poços que nós procurava soluções, e voltava com o balde vazio. Humilhados, sem sonhos, sem solução nenhuma. Mas nós não conhecíamos Jesus. Nós não íamos na igreja. E triste é, irmãos, às vezes dentro da igreja, eu como pastor sabia que às vezes tem pessoas com o baldinho na mão se humilhando ali fora. De poço em poço. Ah, lá tem um poço que resolve o meu problema financeiro. Está lá com o baldinho. Tremendo, chega tremendo assim. Ah, lá tem um poço que resolve o problema do meu filho, da minha filha. Ah, o meu casamento aonde? Ah, aqui. Acho que aqui tem para resolver meu casamento. Assim, pessoas dentro da igreja estão vivendo assim, irmãos. Lá fora é parelho, é geral. É como essa mulher. Seguindo a tradição familiar. Seguindo a religião. Ah, eu vou na religião. Quer ver um poço seco? E o que tem de gente que se joga ali é o poço chamado religião. A pessoa vai no poço lá da religião. Não vai encontrar nada. Vai encontrar fanatismo. Vai encontrar divisões. Vai encontrar pessoas dizendo que tem morto curando, que tem morta curando. Só Jesus está vivo. Só Ele intercede a Deus por nós. Morto, morta, como a mãe de Jesus que está morta, não intercede por ninguém. Morto não intercede por ninguém.
O único que tem o túmulo vazio é Jesus. Ele não é poço, ele é fonte. Você tem que, soltar o balde. Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Eu era um, não sou mais. Mas você tem que dizer, Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor, então eis-me aqui. Larga o balde. Nós temos 3 domingos para ver o que aconteceu com o balde daquela mulher. E aí fica uma pergunta. Você realmente conhece Jesus? Quem conhece Jesus não anda com o baldinho pedindo esmola, seja a área que for. Não vive pedindo socorro dentro do mundo. E tem várias portas oferecendo socorro em qualquer área. Mas são poços. É limitado. Só tem um pouquinho para você. Vocês já pensaram? Se ao invés de nós termos aqui o Rio São José, né, que chama? O Lajeado São José, ele nasce numa fonte. Já pensou uma cidade desse tamanho? Se ele fosse um poço? Como é que é quando você chega em casa? Normalmente quando a Casan está funcionando, que Deus abençoe a Casan. Quando você chega em casa, você abre a torneira, você toma banho, você não tem água para você fazer o que você quiser. Porque ela vem de uma fonte. Ela vem sim dos reservatórios da Casan, que vem do Lajeado São José, que é formado numa fonte. E até domingo alguém descubra para mim aonde é a fonte do Lajeado São José. Quem vai descobrir para mim? Nós temos que ir lá fazer um vídeo para o próximo culto. Na fonte do Lajeado São José. Se não fosse uma fonte e Chapecó não tivesse outros recursos e fosse num poço, então cada um de nós teríamos que pegar o baldinho e dizer: pouquinho de água para mim. A minha família já não tem mais água, a torneira está seca, está tudo seco. Mas é assim que nós fizemos? Não. Nós chegamos em casa, abrimos a torneira e temos água à vontade para a glória de Deus. Porque a nossa fonte está jorrando em Chapecó. Mas quem vai no poço, quem vive de poço, vive o limitado. Então você precisa conhecer Jesus. Jesus é essa fonte. Se a Casan, na maioria das vezes, não falha, você tem água à vontade, você acha que algum dia Jesus falha? Você acha que algum dia vai ter algo que Jesus vai esgotar? Glória a Deus que uma das fontes de Jesus que nunca esgota é a paciência dele. Porque se a paciência de Jesus fosse um poço, nós estava ferrado. Por tantos erros que cometemos às vezes. Mas tudo em Jesus é uma fonte de rios que corre para a vida eterna. É inesgotável. Por isso nós precisamos conhecer a Jesus, irmãos. Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa como você está iniciando essa série de 3 domingos. Você chegou aqui com o balde na mão. Mas você vai largar ele assim. Você não quer nem olhar onde ele cai. Você não quer mais saber de balde. Porque você não vai mais ao poço. Balde é como o poço. Poço é limitado, ou balde mais ainda. Se você chegou aqui de baldinho, até o final desses 3 domingos, você vai sair daqui jorrando água da tua vida. Salvando pessoas, abençoando pessoas, prosperando pessoas, ajudando pessoas, vendo a tua família feliz, vendo a tua família abençoada, sem aquela doença ou sem aquela dor que te persegue. Tudo isso tem que sair da sua vida. Daí Jesus diz para ela em João 4:10, eles tiveram uma conversa
E ela dizendo, mas tu, sendo judeu, conversa comigo, e papapá, papo vem, papo vai. E Jesus diz assim, João 4,10, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está dizendo, se tu conhecesses o dom de Deus, e eu pergunto para vocês sabem qual é o dom de Deus que Jesus falava? Se tu conhecesses o dom de Deus, Jesus está dizendo, você não conhece. Eu não vou constranger ninguém aqui, mas você tem que saber de cor qual é o dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. Se tu conhecesses a salvação, Jesus está dizendo, você não iria estar buscando água em poço antigo. Você não estaria buscando solução para a tua família num poço, mas tu estaria numa fonte. Mas tu não conheces o dom. E o dom de Deus, irmãos, é a salvação. E a salvação é presente, não mérito. Ninguém aqui, começando por mim, ninguém tem o mérito de ser salvo. Ah, pastor, eu fiz isso. Ah, pastor, eu oro todos os dias da oração. Eu oro, eu não perco um culto, mas tudo isso está certo. Mas não te dá mérito para ter salvo, para você ser salvo. Você acaba recebendo o presente e ele chama-se o dom de Deus, a salvação. E eu expliquei aqui na campanha de oração, irmãos, algo que eu quero dizer para vocês, igreja. Quem pertence a esse ministério, Eira Church, você está debaixo de uma bênção muito grande. Todos que estão debaixo do ministério Eira Church, aqui, a nossa Eira Chap, todos estão abençoados. Quem vem mais em culto, quem vem menos, quem ora, quem não aparece na campanha de oração, quem vem, todos estão abençoados. Partimos desse princípio. Aonde está a diferença? Jesus é a fonte inesgotável. Você veio um culto por mês. Você veio buscar água na fonte. Você vai ter uma provisão. Você precisa prestar atenção nisso, que isso é ensinamento puro. Eu aprendi com o meu pastor há muitos anos. Você vem os 4, 5 domingos que tem meses que tem, você veio ao culto por amor. Por dizer, eu vou à fonte. Eu quero buscar mais para minha família. Como é que termina o mês daquele que veio 1 e daquele que veio 5? Aquele que veio 1 e aquele que veio 5, os dois estão abençoados, porque estão debaixo do ministério abençoado. Mas aquele que veio mais vezes à fonte, com certeza tem um reservatório maior de águas vivas, que chama-se bênção. Águas vivas significa bênção. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos ser uma igreja que cobra, mas uma igreja que orienta. Quando nós estamos orando aqui por 12 meses, 12 dias, cada dia consagrando um mês do ano, pastor, mas eu não consegui vir nem um dia, eu não sou abençoado. Tu és abençoado, sim, porque tu está num ministério tremendamente abençoado, poderoso. Mas se tu vem na oração, é uma vez mais na fonte. E tem circunstâncias durante o mês. No dia 3 você não veio consagrar um mês. Um exemplo. Indiferente o porquê. Pode ocorrer que naquele mês de março aconteça uma situação que você está abençoado, mas você precisava um pouco mais de reserva, de crédito com Deus, para que aquele negócio, aquele sonho caísse na tua mão. Você não deixa de ser abençoado se ele não cair. Mas acontece que ele pode não cair, porque lhe faltou mais empenho, lhe faltou mais ida até a fonte. Você continua abençoado. Irmãos, vir orar
nas campanhas de oração, vir para o seminário, ir para as convenções, seja em Concórdia, fora, na Colômbia, onde tiver. Tem quem vai e quem não vai, irmãos. Quem não foi, está na bênção, porque o ministério é abençoado. Mas quem vai, foi numa fonte maior, vai voltar muito mais abençoado. Vai voltar com um estoque tremendo de créditos, de águas vivas. Um poço que é limitado, a pessoa precisa ir muitas vezes lá. Jesus disse, tu bebe dali, você vai ter sede. Mas se tu beber de mim, tu nunca mais terás sede. Então, irmãos, venham nos cultos, venham nas orações. Nós vamos ter, a pastora citou, né? Cada mês a gente tem uma semana de oração. Então, às vezes você pensa assim, eu oro em casa. Oro em casa, tem que orar todo dia, irmãos. Mas vir até aqui é estar debaixo da obediência do seu pastor. É vir na fonte. Você vai armazenar águas vivas, que na Bíblia significa, uma das coisas significa bênçãos. Para o pastor não muda nada, se você vem ou não. Mas para você muda, porque você já está abençoado, mesmo que você não venha. Mas se você vem, você recarrega mais ainda a bateria. É como um celular. O celular é da Apple, fazer um merchandising. Ele é uma bênção, ele é muito bom. Mas chega um ponto que se eu não conectar ele na tomada, vai terminar a bateria. Ele continua sendo um iPhone top das galáxias. Mas sem bateria, ele não vai funcionar. Ele tem que ir à fonte. Eu vou na fonte e carrego. Mas de repente eu tiro ele de lá, só tem 20%. A 20% já dá para funcionar, ele funciona. Mas de repente, quando eu ia receber aquela ligação de um prêmio, sei lá do que, faltou a bateria. Mas ele continua sendo um iPhone e eu continuo sendo o dono dele. Assim, irmãos, é quando você vem para a campanha de oração. Você vem, você luta. E eu não estou aqui, irmãos, vocês já entenderam. Julgando ninguém, jamais vou fazer isso, eu estou ensinando. Você vem, você vai carregando a tua bateria na fonte. E lá no mês lá longe, segunda-feira nós vamos consagrar outubro. É aqui a fonte, não é em casa. Deus estabeleceu a fonte aqui através da minha vida como pastor, é a obediência. A obediência, ela quebra a maldição, gera a bênção. Então você vem, você não sabe se um filho teu, uma filha, vai precisar de algo extraordinário lá na frente. De repente alguém, até um ímpio, passa na frente e conquista. Um filho, uma filha, foi fazer um teste aqui, outra ali, sei lá, são inúmeras situações. De repente um ímpio levou na sorte. Mas e por que você não? Porque faltou, de repente, aquela oração no 10º mês, consagrando outubro. Mas você deixou de ser abençoado? Não. Mas não pense você, irmãos, que você tem o mesmo nível de bênção, você que não consegue vir orar, do que aquele que consegue. Os dois estão abençoados, porque estão num ministério tremendo. Mas muita coisa muda lá na batalha. Muita coisa muda. É como se aqui fosse a casa de armas, e você tem uma guerra para ir. E cada dia que você viesse, você levasse mais munição. Disso vai depender a tua vida lá na batalha. Assim é a oração, irmãos. Aqui é a fonte. E na sua casa é outra fonte, a Bíblia. Joelho dobrado. Mas não busque tornar a sua casa um poço, porque o poço pode secar. E fonte é inesgotável, irmãos. Inesgotável. Quem reconhece o dom e conhece a fonte, nunca mais vive de poços. Porque o poço é limitado, a fonte é inesgotável.
Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Irmãos, de coração, larga o balde. Larga o balde. Se conhecesses quem te pede, quem chama você para a oração não é o pastor. Quem chama você para o culto não é o pastor. Não é o teu líder, a tua líder. É quem nos usa. É a fonte. Hoje você veio na fonte. Você não veio num poço. Hoje você não vai levar daqui algo limitado. Você vai levar daqui algo inesgotável. Em nome de Jesus, amanhã já, no teu dia a dia, você vai ver coisas que eram limitadas, tornando-se inesgotável. Os que creem recebem, os que recebem creem e colocam em prática. Olhei para o Eric agora, está acostumado a vender um imóvel ou 2 por semana. Quando passar a vender 10, 20 por semana, você vai começar a conhecer o inesgotável de Deus. Mas isso você não encontra no poço. Você encontra na fonte. Mas para isso você tem que ter mudança de mentalidade, irmãos. Quando você diz, Deus, tome conta da minha mente. Você bloqueia os dardos malignos, que a Bíblia diz que a gente recebe dardos malignos que infiltram-se na nossa mente. Quando você diz Deus, você coloca o capacete da salvação sobre a sua mente. Você começa a recitar a palavra de Deus. Jesus disse para essa mulher, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então peça para Jesus. Diz, Jesus, eu não quero mais andar de baldinho na mão. Eu não quero andar mais de esmolas. Eu não quero andar mais de favor, eu não quero mais a mentalidade humana. A mentalidade humana te leva a andar de balde. A mentalidade de Cristo te leva ao inesgotável. A mentalidade humana torna você um carregador de balde. A mentalidade de Cristo torna você uma fonte de águas vivas, Natan. As pessoas vão querer colar em você, que você vai derramar água viva nelas. E não é de balde, é a tua própria vida. As portas se abrem para quem tem águas vivas dentro de si. Quem anda abastecido pela fonte, quem anda com a fonte, quem anda com Jesus, irmãos, nunca vai faltar nada. Jamais. O poço é limitado em tudo. Jesus é inesgotável em tudo. Olha a diferença, irmãos. O balde é até bonito, mas eu preciso abandonar ele. Então ouça, irmãos, nesta noite, Jesus quer lhe dar água viva, porque ele é a fonte. Jesus quer entregar para você o que tu tanto sofres para conseguir. Jesus quer entregar para você. Jesus sempre prepara. Jesus trabalha com pessoas. Jesus abre portas. Jesus abre os céus. Jesus faz tudo o que você precisar. Aquela mulher era simples. Ela disse, mas como é que tu fala comigo, eu sendo samaritana, você é judeu? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Mas a fonte que é Jesus é para todos os povos. É para samaritano, é para judeu, é para alemão, é para italiano, é para preto, é para branco, é para pobre, é para rico. Jesus é para todos. Agora, a fonte é inesgotável. Você toma da fonte a quantia que você quer. Por isso, irmãos, a minha mentalidade, quando Deus começou a trabalhar comigo essa palavra, mudança de mentalidade, a minha mentalidade como pastor mudou em relação à igreja. Não no amor,
mas no entendimento. E eu entendi, irmãos, que eu não posso forçar o Geve a vir na fonte em determinados momentos. Eu tenho que lançar o desafio, lançar o convite, mas é ele que decide. Por isso que na igreja, e em todas as igrejas, na verdade não é todas as igrejas, igreja só tem uma. Às vezes a pessoa diz, eu vou sair da igreja. Então você vai sair da igreja, tu vai para o mundo. Não, vou sair dessa igreja, eu vou na outra, não tem outra igreja. A igreja de Cristo é única, você talvez quer mudar de pastor. Talvez você quer mudar de líder. Mas se você não está na fonte, nessa igreja, na outra igreja, o Cristo é o mesmo, é a mesma fonte. Você só muda de igreja, vai continuar pegando água em poço. É mudança de mentalidade, irmãos. Aqui, a fonte está presente, que é Jesus. Mas é você que decide o quanto você quer levar dessa fonte para a tua casa. Aonde tem mais de Jesus, tem mais bênção. Quanto mais tem de Jesus numa casa, menos tem do inimigo. Quanto mais tu entregar da tua vida, quanto mais tu entregar da tua casa para Jesus, menos terá do outro. Pastor, eu quero entregar tudo. Então toda a tua vida, toda a tua casa, toda a tua família vai pertencer a Ele. Aí é zero inimigo. Mas daí você não pode mais ser visto com isso aqui. Tem um barulho, irmãos, que nessas 3 noites o inimigo não gosta de ouvir. E no mundo espiritual, já nessa noite, vai ter muito desse barulho aqui. Gente largando o baldinho. E a partir da manhã, irmãos, você não vai mais se humilhar para nada e para ninguém. Você vai ver portas abertas. Você vai ver o teu corpo saudável. Você vai ver um nascer de sol diferente. Você vai ver um casamento diferente. Você vai ver filhos diferentes. Tu vai dizer, meu Deus, como que pôde isso? O que aconteceu? Você soltou o balde. Você abandonou o poço. Você se conectou com a fonte. E da fonte só vem água viva. Da fonte só vem água viva, meus irmãos. Quanto a tua casa precisa de Jesus? É você que decide. A pastora falou, nós temos mais 3 noites de oração. Vamos ter encontro de homens, encontro de mulheres. Talvez vamos ter uma escola aqui embaixo. Estamos arrumando a sala para isso. Vamos ter tantas coisas que nós vamos fazer. É fonte, irmãos. É fonte. Você tem o livre-arbítrio de decidir em buscar mais ou menos. Mas jamais alguém vai te forçar, porque não pode, isso é você que decide. Mas, por favor, larga o balde. E eu vi que ninguém pegou no sono hoje, porque todas as vezes que eu larguei o balde, despertou aí. Eu quero orar por você nessa noite.